Há cerca de um mês, tivemos uma novidade na comunidade JavaScript, e foi o lançamento do Boom, que é um runtime que promete ser muito ágil e ter toda a compatibilidade direto com o Node, sem precisar fazer algum retrabalho ou coisa do tipo. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre o lançamento dessa versão 1.0, vou comentar alguns pontos que eu vejo que pouca gente comentou e mostrar um pouco mais de como criar um projeto de front-end, nesse caso com React, com o Boom. Aqui já na documentação da versão 1.0 do Boom, nós temos os principais pontos que foram incluídos e a apresentação geral do runtime em si, porque o Boom é um runtime como o Node, por exemplo, uma plataforma que a gente utiliza para fazer builds, usar processos e tudo mais, e ele ainda inclui coisas a mais, como no Node a gente tem um NPM para gerenciar os pacotes, no Boom a gente tem o próprio Boom para gerenciar os pacotes. Então a gente não tem que utilizar essas outras ferramentas, ele promete trazer um toolkit gigantesco já com diversas coisas, como interpretar o TypeScript e o JSX, que o React e até outros frameworks utilizam hoje em dia. Se a gente for aqui na ordem para instalação do Boom, como ele mesmo diz aqui, ele é um tudo em um, então ele tem um toolkit, uma caixa de ferramenta que já tem tudo, explica algumas motivações, o porquê de existir. Aqui é o que eu comentei do Node, o NPX com o NPM, algumas ferramentas bem padrões utilizadas no ecossistema do Node, como o WS para o WebSocket, que também traz já dentro do Boom, e algumas outras coisas como Nodemon, PM2, .env, para quem já conhece, e parte de Fetch. Transpile, como eu comentei, ele já tem um Transpile também para interpretar o TypeScript, então não precisa dessas ferramentas que a gente utiliza geralmente no Node. Também já faz o papel de Bundler, Package Manager, como eu comentei do NPM, a parte de biblioteca de teste também de rodar, ele também faz esse papel e explica algumas coisas a mais de performance e tudo mais. E aqui começa a explicação de como que ele funciona em si, sendo um runtime. Toda a parte de compatibilidade do Node já tem diretamente para o Boom, então a gente não teria que fazer muitas alterações nos nossos projetos que utilizam o Node. Além disso, ele já vem built-in, um suporte direto para frameworks como Next, Remix, Vite, Nuxt, Astro, Svelte, Solid e Nest. E além de muitos outros, ali na documentação a gente pode ver mais. A parte de speed, como eu gosto de comentar, esses testes de performance é sempre feito de uma forma que talvez a ferramenta tenha um pouco de vantagem, mas mesmo assim, pelos testes que a gente encontra na internet, em vários pontos o Boom acaba ganhando, e tem outros específicos que o Node ainda pode sair na frente, como um que eu vi, de exemplo, com lambdas na AWS, mas não tem um suporte 100% ainda para o Boom também, né? A diferença dele é utilizar a engine do WebKit, que é utilizada pela Apple no Safari, em vez de utilizar o V8 da Google, que é utilizada no Chrome e em muitos outros web browsers, e foi o caminho que o Node decidiu seguir na época. E com isso, trabalhando diretamente com o WebKit, o criador do Boom conseguiu essa performance a mais. Aqui algumas features é o que eu comentei, de TypeScript e JSX direto, então a gente não precisa instalar transpiladores para trabalhar com esses tipos de arquivos. Isso aqui é um bagulho inacreditável, porque ele consegue rodar, entender CommonJS, que é a forma que a gente utilizava no Node, criada há muito tempo atrás, de const, require para portar um módulo, com S-módulos, que é uma coisa que foi surgindo primeiro também nos pacotes e tudo mais, e hoje é um padrão da web, o ESM, ECMAScript Modules, que é utilizar o import from para importar algum arquivo, alguma biblioteca, aqui nesse exemplo o dash underscore. E ele consegue suportar ambos de um mesmo arquivo, o que é coisa muito doida, porque geralmente num projeto a gente sempre escolhia entre um e o outro, ou fazer alguma coisa, um malabarismo para entender os dois arquivos, mas interpretar diretamente no mesmo arquivo é um negócio bem legal. Ele já tem suporte também a toda a parte das APIs, dos padrões já da web, então a gente pode utilizar o Fetch, a gente tem acesso ao Request, Response, WebSocket, Readable String, que a gente pode entrar direto no MDN e acessar a documentação dessas APIs do navegador diretamente. Então, não precisaria instalar pacotes externos, aqui como ele dá de exemplo, também é uma coisa além. Aqui ele também tem um exemplo que ele já tem um hot reload dentro dele, então a gente consegue ir alterando as coisas e tendo esse retorno imediato quando a gente salva o arquivo, como um exemplo que ele recomenda do Node, muito tempo utilizado, o Nodemon. Aqui tem um exemplo de um teste rodando com um Boom. E os plugins dele também são diversos, a gente pode criar diversos tipos de plugin, carregar, fazer todo o tratamento. E aqui tem a link da documentação para a parte mais específica. A parte das APIs do Boom, essa parte é uma parte bem legal, que as APIs nativas dele foram criadas de uma forma que a gente consegue trabalhar muito facilmente, com uma sintaxe muito boa. E assim, o Node ele foi evoluindo, ele passou por Promise, Callback, voltou para Promise, agora deixa disponível as duas formas de trabalhar, então a gente tem que se adaptar, importar da forma correta e tudo mais, enquanto o Boom já vem com essa forma mais simples, né? Como ele é criado assim, mais recente, então ele tem esse quê de poder fazer as coisas da forma que ele faz. E aqui tem um exemplo lendo um arquivo, o texto do arquivo. A gente também pode ler o
outras coisas como um blob, um JSON, um buffer, um array buffer, e ele diz ser mais rápido que o Node. O pessoal está sempre trabalhando aí no Node e em outros runtimes, então fique atento que também pode melhorar no Node no futuro, e deve melhorar. Mas eu vou falar isso aí no final da conclusão também. Aqui um exemplo também escrevendo arquivos, a parte de rodar um servidor com serve, tem a parte, umas configurações avançadas que dá para fazer, o WebSocket também. Ele já tem parte interna. Também tem uma implementação, isso aqui também é bem legal, ele já traz uma implementação de um SQLite. Então a gente não precisaria instalar, por exemplo, o Better SQLite 3, uma biblioteca, para trabalhar com SQLite, porque ele já traz uma biblioteca, então a gente consegue trabalhar de maneira bem legal aí. A gente tem todo um toolkit realmente para criar uma aplicação que a gente normalmente cria de estudo e tudo mais, usar o SQLite em testes e assim vai. Parte de hash, de senhas, a gente pode utilizar também o BAN só como um package manager, então a gente tem um projeto rodando com os frameworks que eu citei antes. A gente vem e utiliza o BAN ao invés de utilizar o NPM, Yarn, PNPM e assim vai. Aqui tem um comentário do pessoal do Builder.io, que é o criador do Quick, que eles têm que se vender também, né? Aqui também outro teste de velocidade. Aqui é o que eu comentei, a gente pode trocar simplesmente o NPM Run para o BAN Run. Dependendo do projeto, essa diferença a gente realmente consegue ver um pouco maior. Aqui é meio que instantâneo, aqui demora alguns milissegundos e assim vai. Alguns testes com outros, como o Yarn, PNPM e o BAN em si. Essa parte também é bem legal, que ele já traz um test runner, então a gente não teria que utilizar o Jest ou o Vitest, se a gente utiliza o Vite. Poderia utilizar diretamente ele e só usaria outras ferramentas em volta, como Test Library e tal, mas aí para rodar a gente utilizaria o próprio BAN. Também já tem as actions para quem trabalha com GitHub Actions aí para criar um CI/CD. Aqui é utilizando como um bundler para gerar um arquivo final, compilar de algum arquivo inicial para um arquivo final, né? Tem também um teste de velocidade e o BAN seguindo além, que provendo builds nativos para o Mac, Linux e o Windows. Eu acredito que esteja vindo no futuro. Então em modo experimental, então logo mais vai ter parte já mais estável para o Windows também. E aqui já tem uns próximos passos. Aqui realmente foi a 1.0 que foi lançado há um mês atrás, que tem o changelog e tudo mais, as alterações que tiveram de break changes, e dá para acompanhar Discord, no X, Twitter, no GitHub tem bastante coisa, e uma coisa que vale comentar é que eles já estão lançando várias versões patches aqui, então se a gente pegar, já tem a versão 1.1, 0.1, 1.0.1, 0.2, 3 e 4. Eu acredito que eles trabalhem do modo do semantical changelogs e tal, que eles estão lançando realmente o bug fix, então acaba indo para o último número ali no patch da versão. Mas com o tempo eu acredito que o BAN tem bastante futuro e deve evoluir bastante. Agora, no geral, o BAN é uma ferramenta muito promissora. Eu acredito que com o tempo ele vai evoluir bem. Tem várias questões de por que utilizar, por que não utilizar hoje em dia, que vai de cada pessoa. O pessoal do Node hoje é uma equipe bem maior, já trabalhando há algum tempo. E essa parte de performance eles estão sempre trabalhando em cima para resolver e também trazer esses pacotes nativos diretamente, como o parte nativa de testes que foi lançada recentemente e muito mais. Agora, voltando aqui para mostrar uma coisa. Muita gente não mostra que a gente tem que seguir quando a gente está falando desses projetos. A gente vem aqui no GitHub deles, a gente vê que é bem ativo, tem bastante issue por request, então estão trabalhando bastante em cima. Mas se a gente for na parte de contribuições, a gente vê aqui o Jared, não sei se é essa a pronúncia, mas fica aí. Ele tem a esmagadora maioria dos commits. Isso é uma coisa ruim? Não, porque a versão 1.0 saiu recentemente, há um mês, cerca de um mês. Então, não tinha essa realmente mídia, o pessoal saber realmente o que é o BAN. Então, com o tempo, as pessoas devem começar a contribuir e eu espero que criem um time realmente para manter essa ferramenta. Então, hoje é seguro seguir com o BAN. Um projeto de produção, eu fico meio assim ainda por algumas questões como essa, mas a gente deve sempre seguir olhando, acompanhando, vendo a evolução e o futuro. Agora, mais um ponto parecido com esse é que o BAN ele é escrito com uma linguagem que não é o C++, o C, o padrão que o pessoal utiliza com o V8, etc. Ele é escrito com a Ziglang, que é uma linguagem de programação que acabou ficando mais em hype por causa do próprio BAN. E o Zig, ele é muito recente, ele está na versão 0.11, então ele também vai ter muitas mudanças com o tempo, e como o BAN é escrito no próprio Zig, ele vai ter que acompanhar essas mudanças, ver se o Zig vai ter as melhorias necessárias para o BAN evoluir, porque acaba evoluindo junto, né? Não é uma linguagem consolidada como o C++, ou até o Rust, que já está aí há alguns anos. O Zig é muito mais recente, e principalmente de conhecimento, ele acabou ficando mais conhecido por causa disso. E novamente, na parte de contribuição, ele tem principalmente
esse Andrew, que é o líder de desenvolvimento e presidente da Foundation do Zig, e Jacob. Mas ele também faz parte da fundação, então aqui ao menos a gente vê que já tem uma fundação, tem dois times, duas pessoas, desculpa, estão trabalhando em cima, e com certeza eles devem estar planejando para criar um time para trabalhar bem. Até porque, se a gente for aí, deixa eu ver se tem SADA, eles estão planejando parar de utilizar compilador geral que as linguagens utilizam, como o C++, o Rust, todos eles utilizam o mesmo compilador, entre aspas, não sei se eu posso dizer de compilador, mas eles querem sair e criar a sua própria forma de buildar a linguagem para o código de máquina, né? Então, eles estão trabalhando em cima, pode ser uma coisa que vai resultar em uma coisa boa no resultado final, porque eles não ficam presos ao que outras linguagens ficam, mas ao mesmo tempo pode atrasar um pouco o crescimento e o desenvolvimento do Zig. Como eu estava comentando, encontrei aqui a issue de comenta o Zig não depender mais da LLVM, LLD e CLang Libraries. Isso aqui é uma coisa que as linguagens que hoje aparecem assim no hype, são muito rápidas e tudo mais, utilizam. A criação de uma linguagem fica muito facilitada utilizando essas bibliotecas, parte de compilador. Eu não vou dizer que é fácil criar uma linguagem, né? Mas com isso aqui já é meio caminho andado para mais, e eles estão um trabalho em cima para remover essas dependências. O que eu comentei é só que pode acabar sendo muito bom num médio ou longo prazo, dependendo como eles conseguirem fazer o processo disso aqui, porque eles não vão depender mais dessas bibliotecas em si e vão ter mais liberdade de evoluir a linguagem da forma que eles quiserem. Mas acaba ficando muito difícil pensar em como que a linguagem vai evoluir nesse meio tempo. Então é uma coisa a mais que afeta o ban indiretamente, ou a gente pode dizer que diretamente, porque o criador do ban escolheu a Zig. A Zig, a linguagem do Zig, o pessoal da fundação está querendo seguir num caminho que pode atrasar a evolução da linguagem, pode acabar afetando a evolução também do ban. Mas como eu falei, hoje a gente não vai conseguir dizer 100%. No futuro a gente verá se foi a melhor decisão, se eles também vão fazer isso em paralelo, conseguir evoluir a linguagem utilizando essas bibliotecas para depois remover em um release específico, e assim vai. Mas aqui são alguns pontos que muita gente não comenta e eu quis trazer adicional. Agora que já comentamos sobre a versão 1.0 do ban, já passei pelos pontos que eu queria comentar ali sobre a evolução do ban e dependência do Zig e a evolução do próprio Zig. Eu vou mostrar aqui na prática a parte realmente de criação do projeto e as formas de utilizar no front-end principalmente. Estou aqui com o meu VS Code aberto, umas documentações aqui para a gente ir seguindo. Vou até fechar aquilo que eu já mostrei mais cedo. Para a gente criar um projeto aqui, a gente utiliza um padrão que a gente utilizaria com NPM, Yarn e outros, que é o ban init, o nome que eu quero criar do pacote. Então posso criar como ban react mesmo. Entry point, eu vou colocar index.tsx, porque a gente vai querer utilizar o JSX. E aqui a gente tem ele já criado. A única coisa que tem no Node Modules é os tipos do ban, que o ban está instalado na máquina. Então aqui fica a tipagem para a gente, se quisesse acessar alguma das APIs aqui dele global, né? Agora esse hello via ban a gente consegue rodar com ban index.tsx padrão. A gente já utilizaria outras vezes. Vou dar um zoom maior aqui. E a gente tem um hello via ban. Agora uma coisa que a gente pode ver, ele já tem um suporte direto para o JSX. Então a gente só precisaria do que utilizar para rodar esse JSX. Se a gente quiser criar um elemento aqui só para ver, vou criar uma div com p hello world. O que a gente vai ver primeiro é que a gente tem um erro, porque ele não consegue encontrar um runtime para rodar o JSX. E aqui, seguindo a documentação, a gente utilizaria como padrão o React que esteja no projeto. Ban install React. Como o React não tem a tipagem com ele, a gente tem que rodar um ban install -d types React. Agora se a gente ver, ele vai parar de dar o erro porque a gente instalou a tipagem e ele já consegue entender. Agora se a gente rodar um console log, por exemplo, aqui no elemento e rodar o arquivo, aí a gente já tem o output do JSX ali bonitinho do elemento. Se a gente quiser criar um componente, criaria a função return hello world. Se a gente chamar um componente como ele é chamado, a gente vai ter o retorno do JSX com o componente, assim, no name, que é o que ele interpreta. Se a gente quiser, se a gente chamar como uma função, a gente tem o retorno do JSX. Então aqui ele já consegue entender de alguma forma o JSX, que eles têm todo o exemplo da documentação. Agora, indo um pouquinho além, o que a gente pode fazer o build desse JSX de alguma forma que funcione no navegador. O que eu vou fazer é criar um outro arquivo, que eu vou chamar de component.tsx. Na verdade, eu vou apagar isso aqui, fica mais fácil. Aí eu vou criar aqui só um build.ts, não precisa ter tsx. Aqui no build, a gente tem a documentação do ban.build. A gente tem que passar um entry point, que vai ser o arquivo, e o altdir, ou o diretório que a gente preferir que seja feito esse build. Então eu utilizo ban.build, vou passar um entry point, pode ser mais de um, ./index.tsx.
o altdir, eu vou chamar de dist.dist, que é um padrão aí que utiliza em alguns frameworks, poderia ser build e qualquer outra coisa. Agora, se eu deixar daquele jeito, a gente já pode buildar, só para testar aqui, build.ts, a gente vai ver que tem um dist aqui, ele tem um exemplo aqui que ele fala também, que gera 20.000 linhas e tudo mais. Então aqui a gente tem 20.000 linhas, e no final a gente tem o nosso arquivo que a gente criou. A parte de cima é o JavaScript que é compilado para rodar o nosso arquivo. Eu tinha 2.000 linhas porque o de 20.000 linhas vai ser o que a gente vai fazer agora. Vou excluir aqui e agora eu vou criar uma parte mais complexa com base nesse exemplo aqui da documentação. A gente cria componente novamente que a gente tinha criado. Vou colocar para receber uma própria igual tá ali. Message, colocar tipagem inline aqui mesmo. Eu vou retornar um H1 hello message. Agora a gente pode instalar do install os tipos do React DOM e o React DOM em si. Eu instalei os tipos porque já estava ali mesmo, autocomplete. E a gente pode fazer um put, create, put, document. Aqui o document não vai ser entendido, eu já explico. Get element by id, put. Aqui a gente não tem nosso HTML, mas a gente cria depois. Put.render component message word. Agora o document a gente não tem página dele porque ele não sabe que vai rodar no navegador. Para isso geralmente a gente vem aqui no test.config, adiciona a parte da tipagem do DOM, mas aqui o ban ele explica, vou ver, vou deixar aberto, não deixar aberto, mas a gente tem que colocar a referência das tipagens em algum arquivo aqui. E para referenciar a tipagem, a gente coloca 3 barras, reference e a lib. A gente quer colocar aqui. Tem algumas, como DOM e DOM interable, que são algumas outras coisas do DOM. Aqui agora ele fala que o getElement pode ser nulo. Coloco uma exclamação aqui para o TypeScript, só entender. E a gente tem um arquivinho aqui de componente rodando. O React DOM. Agora, para a gente buildar, a gente roda novamente um ban build.ts e a gente vai ver agora sim que o arquivo aqui está bem maior, que tem o React DOM, e agora sim tem uns 20.000 arquivos, 20.000 linhas e pouca, e no final a gente tem o nosso componente do index.tsx. E para a gente testar, a gente consegue testar isso aqui, a gente pode criar um arquivo aqui, index.html, cria o template aqui, vou colocar ban no título, aqui eu só preciso criar a div com id e importo o script type module para falar que é um módulo src.index.js. Se a gente tentar abrir aqui direto, ele vai dar um erro do course, ele está tentando abrir o arquivo, então não vai funcionar. Aqui ele já tem, a gente pode utilizar o serve do banx, serve, vist. Ele roda um servidor nessa pasta. A gente abrir aqui, a gente tem um build tranquilo aqui do ban. Deixa eu ver se eu tô com a extensão, meu Deus do céu. Se eu tô com a extensão do React, a gente vai ver que ele está rodando em modo de desenvolvimento. Aí a gente teria que fazer umas tratativas para buildar para produção, mas não é esse o caso. A gente poderia ir em aplicativo, não é errado, eu acho que é fonte, para a gente ver os arquivos aqui, tudo mais compilado, pequeno, mas daria para ver aqui que ele está importando diretamente aqui do nosso build. Então é dessa forma que a gente builda um arquivo, um projeto de React com ban. Mas essa não é a forma recomendada. Aqui é um exemplo do que a gente consegue fazer e que provavelmente pessoas trabalharão em cima para criar outras ferramentas abstraindo essa lógica que a gente fez aqui com build e tudo mais para facilitar para a gente. O que a gente pode fazer é utilizar o ban com o Vite, porque a gente não necessariamente utilizaria o Vite somente com o Node ou o NPM. O ban ele também vem para só esse encaixe para substituir o Node e o NPM. Então a gente consegue criar um projeto com o ban create Vite. Eu vou passar ban Vite, ele vai criar um projeto aqui dentro desse outro projeto, depois eu separo. React, TypeScript, SWC. Eu vou criar uma pasta aqui só para separar. Ban, initial, qualquer coisa, só para não ficar confundindo aqui. Beleza? Pronto. Agora a gente tem a nossa outra pasta aqui, ban Vite. E a gente segue utilizando o ban para tudo. Então a gente tem o nosso package JSON. Em vez de utilizar um NPM para instalar os pacotes, a gente só vem e utiliza ban install. E muito rápido, como ele se vende aí por performance, ele vai instalar diversos pacotes do React e Vite e tudo mais aqui no Node Modules e gerar um ban lockb. E agora, para a gente rodar esse projeto, a gente pode rodar com o banx, ou a gente vem simplesmente altera todos os scripts aqui que utilizam ban, ou utilizam Vite, e a gente coloca na frente banx. Vai ficar tudo banx Vite, banx Vite build, banx Vite preview e assim por diante. E para rodar a gente utiliza ban run dev. Ele vai rodar o banx Vite e vai criar um localhost aqui, um projeto do Vite. Então a gente tem agora o nosso projeto Vite rodando com o ban, de forma bem mais simples. Tentei que fazer algumas coisas a mais e a gente tem todas as vantagens que o Vite fornece. Aqui na documentação ele explica também por que de utilizar e tudo mais. E é claro, a gente pode utilizar
ban run build, ele vai rodar o TSC e o ban byte build. Uma coisa que eu não testei porque ele já interpreta o TypeScript. Eu vou tirar o TSC. Imaginei, ele funciona padrão, não precisa do TSC. E aqui ele gerou no dist. E a gente pode rodar ban run preview. A gente tem aqui nessa outra parte, aqui já no ambiente de produção. Se a gente vier no React DevTools e ele está falando que a gente está rodando um build de produção do React. No geral, a gente passou por diversos pontos. A gente viu o ban manual com o ban.build, que tem muito mais informação aqui na documentação, né? Tem bastante coisa que a gente consegue fazer com ele, até de code splitting e tudo mais. E aqui, como ele recomenda, até no final aqui da documentação de como utilizar o JSX, ele recomenda utilizar um framework como o Vite, que vem para esse outro guia explicando o que fazer com o que eu fiz aqui. Mas é isso, eu espero que eu tenha mostrado algumas coisas interessantes, principalmente aí no começo da aula que eu mostrei no GitHub as contribuições, as preocupações que a gente deve ter, mas o Vite aí, o Ban, desculpa, ele tem bastante futuro. Eu acredito que com mais runtimes a gente tem a evolução de um ecossistema todo do JavaScript. Então, continuamos seguindo aí as atualizações e vendo o que o futuro nos reservará com o Ban, o Zig e tudo mais que eu comentei já. Até uma próxima.